Olá professor, eu sou Frederico Moreira e neste vídeo vou comentar os principais elementos do material digital do professor relacionados às sessões Aprofundamento e sugestões de referências complementares, que estão vinculadas às atividades 1 e 2. E saiba que todos os textos que você encontrará no material também podem ser adaptados e usados para tornarem suas aulas e sua abordagem do livro O Grumete e o Tupinambá ainda mais enriquecedoras. Em Aprofundamento você encontra textos informativos e explicativos preparados especialmente para que você possa ir além e aprimorar seus conhecimentos. Já as sugestões de referências complementares trazem boas indicações de filmes. Em Aprofundamento você encontrará os textos Gonçalves Dias e o Indianismo, breves comentários sobre representações dos índios na literatura brasileira, Alteridade, o Sermão de Santo Antônio aos Peixes e o Perspectivismo Ameríndio, uma introdução ao conceito. O primeiro texto, Gonçalves Dias e o Indianismo, vai lhe trazer informações sobre a relação de nosso poeta da primeira geração do romantismo com as representações dos indígenas na literatura brasileira. José de Alencar e Gonçalves Dias, o primeiro na prosa e o segundo na poesia, vão formar a primeira dupla que enveredou pela busca do nacionalismo em nossas letras. Além disso, o poema Ijuca-Pirama, cuja primeira estrofe é empregada como epígrafe em O Grumete e o Tupinambá, é muito representativo do pensamento indianista no século XIX. As intertextualidades do poema de Gonçalves Dias com o romance de Adriano Messias são várias, incluindo até mesmo o verso Meninos eu vi, que em O Grumete e o Tupinambá é dito pela boca do narrador, o adolescente Jean. O texto, Gonçalves Dias e o Indianismo, também destaca uma visão idealizada dos índios nos 800, em contraposição com os outros períodos de nossa literatura. E tenho certeza de que este texto vai lhe inspirar muitas boas propostas de trabalho. O segundo texto, Breves Comentários sobre Representações dos Índios na Literatura Brasileira, também tem por finalidade aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. Nossa literatura possui uma longa trajetória de referências a povos indígenas e vale muito a pena conhecê-la. Basílio da Gama, Gonçalves Dias, José de Alencar, Sousa Andrade, Nísia Floresta, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Guimarães Rosa são apenas alguns dos autores de destaque. E claro, os temas indígenas chamam-nos a atenção para um conceito importante nas ciências humanas e sociais, o que nos leva ao próximo texto, chamado Alteridade. Afinal de contas, a questão do outro é cada vez mais relevante no mundo em que vivemos. Por exemplo, as intolerâncias e preconceitos que vemos todos os dias confirmam o quão difícil é para muitos brasileiros entenderem e respeitarem os diferentes modos de ser e de estar no mundo. E isso se verifica desde os primeiros tempos da colonização. Até mesmo o padre Antônio Vieira, defensor dos índios, não ficou ileso à questão. E é o texto O Sermão de Santo Antônio aos Peixes que vem a explicar um pouco melhor o lugar que o famoso preletor ocupou na literatura e nas questões sociais do Brasil do século XVII. No texto seguinte, O Perspectivismo Ameríndio, uma introdução ao conceito, você irá conhecer uma abordagem antropológica muito pertinente para os nossos dias. Ela parte do ponto de vista de povos indígenas amazônicos que pensavam de maneira muito diferente da visão ocidental. Esta última vem por séculos influenciando nossa filosofia e nossas mentalidades. O perspectivismo ameríndio nos mostra que o Brasil foi construído a partir de dualismos que consideraram os índios inferiores ou selvagens em comparação aos europeus, os quais, por sua vez, não se esforçavam por entender representações de mundo que lhes eram estranhas. Diferentemente dos portugueses e dos espanhóis, os indígenas eram muito mais integrados ao meio em que viviam e consideravam seres da floresta como também sendo parte de uma humanidade.
E apresentar aos estudantes outras perspectivas de entendimento do mundo é sempre muito proveitoso. Já nas sugestões de referências complementares, você vai encontrar uma relação de filmes brasileiros e estrangeiros para empregar em suas atividades em sala de aula. Você vai perceber que boa parte dos filmes indicados são de décadas passadas. É muito importante que os estudantes mantenham contato com filmes anteriores à era digital do cinema, pois isso lhes ajudará a desenvolver ainda mais a sensibilidade estética na apreciação de obras audiovisuais. Um dos objetivos aqui é se trabalhar com os modos de ver, muito mais do que com os conteúdos das narrativas. Ou seja, você deve facilitar e orientar visões críticas dos jovens espectadores sobre as produções sugeridas. Assim como um romance histórico, podemos dizer que filmes históricos são factions, ou seja, uma confluência do factual com o ficcional. Ainda assim, eles portam valores antropológicos, pois sempre há muita pesquisa sobre costumes e hábitos antes de se iniciar uma produção histórica. Muito bem, já vamos chegando ao fim do vídeo. Eu espero que os textos de aprofundamento e os de sugestões de referências complementares auxiliem você em suas atividades com o livro O Grumete e o Tupinambá. Tenho certeza de que suas aulas serão muito criativas. Boas atividades!